Capítulo 9. A cultura do caráter. O tratamento de defeitos. O objetivo final da educação. Suponha que os pais percebam que a formação do caráter é o objetivo final da educação. Percebam também que o caráter é, em seu estado bruto, as tendências herdadas da criança, modificadas pelo ambiente. Mas esse caráter pode ser degradado ou enobrecido pela educação, que cabe aos pais distinguir o primeiro fraco, desabrochar dos traços familiares, saudar cada característica refinada como a mais elevada espécie de bem familiar a ser nutrido e cuidado, manter ao mesmo tempo o equilíbrio das qualidades, mostrando aquilo que é de pouca importância. Ainda mais quando eles devem libertar seu filho da excentricidade, da armadilha de uma natureza original e forte. Suponha que eles tenham assumido tudo isso como a função dos seus deveres. Ainda há muito para os pais fazerem. Os defeitos de nossas qualidades. Estamos abertos ao que os franceses chamam de defeitos de nossas qualidades. E assim como as ervas daninhas crescem rapidamente, os defeitos de um bom caráter podem muito bem sufocar as virtudes. Uma garota ama com a paixão e devoção de uma mulher, mas que é exigente em retorno e ciumenta diante de qualquer intrusão, até mesmo de sua mãe. O menino é ambicioso, ele será o líder desde o berçário, e sua liderança é benéfica para os demais. Mas há o irmãozinho briguento, que não segue meu líder, entre aspas, e os dois dificilmente podem estar no mesmo ambiente. O menino habilidoso é um tirano quando sua vontade é contrariada. Há a jovem donzela tímida e afetuosa que até conta uma mentirinha para proteger a irmã. E há a garota espirituosa que nunca mente, mas que de vez em quando intimida e assim por diante, sem fim. Qual é a parte dos pais aqui? Ampliar a qualidade, fazer com que a criança sinta que tem uma virtude a guardar, um bem da família e, ao mesmo tempo, um presente do alto. Um pequeno ensinamento simples e razoável pode ajudar, mas resguardamo-nos de muito falar. Você já terminou, mamãe? Disse uma garotinha de 5 anos da maneira mais educada do mundo. Ela tinha ouvido muito os sermões de sua mãe e tinha muitas coisas em mãos. Uma palavra sábia aqui e ali pode ser útil, mas muito mais pode ser feito se impedirmos cuidadosamente cada defeito de sua qualidade de entrar em jogo. Não dê espaço para que as ervas daninhas cresçam. Então, novamente, o defeito pode muitas vezes ser retomado e invertido para alimentar a própria qualidade. O amor do menino ambicioso pelo poder pode ser transformado em um desejo de conquistar pelo amor seu irmãozinho inquieto. A paixão da menina amorosa pode ser transformada para incluir todos a quem sua mãe ama. Crianças com defeitos. Há outro aspecto da questão da hereditariedade e dos deveres que ela acarreta. Como o filho de uma longa linhagem pode muito bem herdar muito do que havia de melhor em seus ancestrais, excelente físico, intelecto lúcido, alto valor moral, também corre seus riscos. Como dizem, nem todas as mulheres foram corajosas, nem todos os homens castos. Sabemos como a tendência a certas formas de doença ocorre nas famílias. Tanto o temperamento quanto a natureza moral quanto a física podem contaminar-se. Uma criança infeliz pode, por alguma aberração da natureza, parecer ter deixado de lado o que é bom e absorver apenas o que é indigno. O que os pais podem fazer nesse caso? Eles podem não reformar a criança, talvez isso esteja além da habilidade e cuidado humanos, já que ela se tornou tudo o que é possível para sua natureza,
mas transformá-la, de modo que o ser que se imagina que ela se tornaria nunca se desenvolva, mas outro ser venha à luz abençoado com toda a virtude da qual ele tinha apenas o defeito. Isso nos leva a uma lei benéfica da natureza, que está por trás de todo o assunto do treinamento inicial, e especialmente nesse caso da criança cuja mãe deve gerar uma segunda vez para uma vida de beleza e harmonia, para expressar com uma forma antiga de palavras as palavras de Thomas A. Kempis. O que parece ser a lei fundamental da educação não é nada além disso. Abre aspas. O hábito é eliminado pelo hábito. Fecha aspas. As pessoas sempre souberam que, abre aspas, o costume é a segunda natureza. Fecha aspas. Mas a razão e o alcance do ditado são descobertas recentes. Uma criança mal intencionada. Uma criança tem um costume detestável, tão constante que se tornou sua qualidade. Será parte de seu caráter se você deixá-la assim. Ela é rancorosa, ela é astuta, ela é intratável. Ninguém é culpado por isso, ela nasceu assim. O que você vai fazer com um hábito natural tão inveterado? Só isso, tratar como um mau hábito e estabelecer o bom hábito oposto. Henry é mais do que travesso, ele é um menino mal intencionado. Sempre há choro no berçário, porque com beliscões, apertos e empurrões, ele está fazendo uma criança chorar. Nem mesmo seus animais de estimação estão seguros. Ele matou seu canário de tanto cutucar com um graveto pelas grades de sua gaiola. Os uivos de seu cachorro, miados do seu gato, o denunciam em alguma maldade. Ele faz caretas para assustar sua irmãzinha tímida, faz armadilhas com barbante para que a empregada caia com a lata d'água. Não há fim para suas maldades, além da malcriação da infância destreinada que chegam aos ouvidos de sua mãe. O que pode ser feito? Ele vai crescer e deixar isso para trás. Dizem os mais esperançosos que fixam sua fé no tempo. Mas muitas mães experientes dirão: você não pode curá-lo. O que está dentro dele transborda, e ele será uma praga para a sociedade por toda a vida. No entanto, a criança pode ser curada em 1 mês se a mãe se dedicar à tarefa com toda a sua energia e com um propósito definido. De qualquer forma, a cura pode ser bem iniciada, e isso é meio caminho andado. Tratamento especial. Faça com que o mês de tratamento seja um mês deliciosamente feliz para ele, vivendo o tempo todo sob o sorriso de sua mãe. Não importa que ele fique sozinho para maquinar ou aprontar alguma coisa. Faça com que ele se sinta sempre sob um olhar vigilante, amoroso e aprovador. Mantenha-o feliz e ocupado, bem entretido. Tudo isso para quebrar o velho costume, que com certeza é rompido quando passa um certo tempo sem se repetir. Mas um hábito tira o outro. Estabeleça novas linhas nas marcas antigas. Abra caminhos de bondade para ele. Deixe-o desfrutar diariamente, de hora em hora, do prazer de agradar. Faça com que ele construa pequenos enredos quanto ao prazer do descanso. Um brinquedo que ele inventou, um prato de morangos que ele colheu, fazer coelhos com a sombra de suas mãos para divertir o bebê. Leve-o para fazer tarefas amáveis para vizinhos pobres, para que ele se doe a eles. Durante 1 mês inteiro, todo o coração da criança está fluindo em atos, esquemas e pensamentos de bondade e engenhosidade, que se gastou em truques maliciosos
torna-se uma aquisição para sua família, quando sua forma de desenvolver é benevolente. Sim, mas onde está sua mãe para conseguir tempo nesses dias tão cheios para colocar Henry sob tratamento especial? Ela tem outros filhos e outras obrigações e simplesmente não pode se doar por um mês ou uma semana a um único filho. Se o menino estivesse doente, em perigo, ela encontraria tempo para ele? Os outros deveres não ficariam de lado, tornando seu filho pequeno, naquele momento, seu principal objetivo na vida? Doenças morais precisam de atenção imediata. Agora, aqui está um ponto para o qual nenhum pai está suficientemente atento, que as doenças mentais e morais sérias exigem um tratamento curativo imediato, proposital, ao qual os pais devem se dedicar por um curto período, assim como fariam com um filho que estivesse doente. Nem o punir, nem o deixar por conta. As duas linhas de tratamento mais em voga jamais curaram uma criança de qualquer mal moral. Se os pais reconhecem a eficácia e o efeito imediato do tratamento, eles nunca permitiriam a propagação de ervas daninhas. Pois tenha em mente que qualquer que seja a qualidade ruim que caracteriza a criança de forma negativa, ela é apenas como um jardim coberto de ervas daninhas. Quanto mais a erva daninha se propaga, mais fértil significa que é o solo. Ele tem dentro de si todas as possibilidades de beleza, de vida e caráter. Livre-se das ervas daninhas e cultive as flores. Não é exagero dizer que a maioria das falhas na vida ou no caráter cometidas pelo homem ou pela mulher se devem à filosofia despreocupada dos pais. Eles dizem: ele é muito novinho, ele não entende nada disso, mas tudo vai melhorar quando ele crescer. Agora, uma falha de caráter deixada por conta própria não pode fazer outra coisa senão se fortalecer. Uma objeção pode ser colocada em relação a este conselho de tratamento curativo curto e determinado. Os bons resultados não duram, dizem, 1 ou 2 semanas sem atenção e você perde o terreno conquistado. Harry está mais propenso a se desenvolver na ordem do tigre, um Steerforth ou um Grand Court. Mas aqui a ciência vem para nos ajudar a ter uma certeza alegre. Não há assunto mais interessante de investigação aberto agora do que a interação entre os pensamentos da mente e a configuração do cérebro. A conclusão correta para ser que um é, em grande parte, a causa do outro, que o caráter dos pensamentos persistem, realmente molda o cérebro, enquanto a configuração desse órgão depende, por sua vez, da maneira como pensamos. Ação cerebral automática. O pensamento é, em sua maior parte, automático. Pensamos sem intenção ou esforço. Estamos acostumados a pensar assim como caminhamos ou escrevemos, sem qualquer arranjo consciente dos músculos. Mozart escrevia uma abertura, rindo o tempo todo das piadinhas que sua esposa fazia para mantê-lo acordado, tendo certeza de que ele havia pensado nisso antes. E lá estava, pronto para ser escrito, mas ele não precisava conscientemente criar esses pensamentos musicais. Eles simplesmente vinham a ele na sucessão apropriada. Coleridge pensou em Kubla Khan em seu sono e escreveu quando ele acordou. E, de fato, ele poderia muito bem estar dormindo o tempo todo no que toca seu esforço para a produção da maioria de seus pensamentos. Entre aspas, sobre os botões ele adormece e no seu sonho os costura. Fecha aspas. É muito possível e provável. Sobre aquilo que conscientemente nos propusermos a pensar, 1000 palavras e atos vêm a nós todos os dias por conta própria. Nós nem pensamos neles, mas ao mesmo tempo
Apenas um poeta ou músico poderia fazer poema ou música. E são as palavras e atos que vêm de nós, sem pensamento consciente, que formam a verdadeira medida do que somos. Talvez seja por isso que um peso tão sério é atribuído a cada uma de nossas palavras torpes, palavras faladas sem intenção ou volição. Estamos chegando aos poucos a Henry e seus maus hábitos. De uma forma ou de outra, o tecido nervoso do cérebro se desenvolve rumo aos pensamentos, que se permite fluir livremente na mente. Como a ciência dificilmente se aventura a adivinhar ainda, mas para fins de ilustração, vamos imaginar que certos pensamentos da mente corram para lá e para cá, na substância nervosa do cérebro, até que tenham criado um caminho. O tráfego intenso na mesma ordem de pensamentos sempre será mantido, pois esse é o caminho fácil, já formado para fluírem. Considere a criança com uma tendência herdada para um temperamento ressentido. Ela começou a ter pensamentos ressentidos, os acha fáceis e gratificantes. Ela continua. Cada vez mais o tráfico ruim se torna mais fácil e natural, e o ressentimento está rapidamente se tornando algo próprio. Aquele traço em seu caráter que as pessoas associam a seu nome. Um costume supera outro. Mas um costume supera outro. A mãe vigilante estabelece novos caminhos em outras direções. E ela cuida para que, enquanto ela está conduzindo novos pensamentos através do novo caminho, o modo de pensar antigo e marcado profundamente vai caindo em desuso. Agora o cérebro está em um estado rápido desgaste e rápido crescimento. O novo crescimento toma forma a partir do novo pensamento. O velho se perde no desuso constante e a criança é reformada, tanto física quanto moral e mentalmente. O fato de que o tecido nervoso do cérebro deva ser assim o instrumento da mente não nos surpreende quando pensamos nele como os músculos e as articulações do acrobata, os órgãos vocais do cantor, as pontas dos dedos do relojoeiro, o palato do degustador de chá, crescem e desenvolvem nos usos constantes, e muito mais, tanto no caso do cérebro como de todos os outros órgãos, crescem de acordo com os usos mais antigos que eles deram. Isso vai ao encontro do caso do pai que se propõe a curar uma falha moral. Ele estabelece o curso de novos pensamentos e impede as do passado, até que os novos pensamentos se tornem automáticos e corram por conta própria. O tempo todo, uma espécie de desintegração está acontecendo no lugar que mantinha os pensamentos em desuso, e aqui está a vantagem dos pais. Se o menino retornar, como por tendência herdada, ele ainda pode fazer isso, aos seus velhos hábitos de pensamentos. Eis que não há mais lugar para eles em seu ser físico. Construir um novo lugar é um trabalho que leva tempo, e neste trabalho os pais podem alcançá-lo e impedi-lo sem muito esforço. Um registro material de esforços educacionais. Aqui, de fato, mais do que em qualquer lugar, a não ser que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas certamente a cooperação inteligente nesta obra divina é nosso dever e serviços sagrados. O treinamento da vontade, a instrução da consciência e, na medida em que nos caiba, o desenvolvimento da vida espiritual da criança são realizados simultaneamente com esse treinamento de hábitos de uma vida boa. E estes últimos conduzirão a criança com segurança durante o período de vontade enferma e consciência imatura, até que ela seja capaz de assumir, sob a direção do alto, a conduta de sua vida, a moldar de seu caráter com suas próprias mãos.
É um conforto acreditar que existe até um registro material de nossos trabalhos educacionais sendo feito na própria substância do cérebro da criança. E certamente temos aqui uma nota de advertência quanto ao perigo de deixar os maus caminhos por si, na esperança de que tudo acabe se acertando. O amor materno não é suficiente para o treinamento dos filhos. Alguns pais podem considerar tudo isso como um discurso pesado, que só pensar nessas coisas já é suficiente para tirar a alegria e a espontaneidade de seu doce relacionamento, e que no fim das contas o amor dos pais e a graça de Deus devem ser suficientes para a educação dos filhos. Ninguém pode sentir sobre este assunto mais sincera humildade do que aqueles que não têm a honra de seus pais. O discernimento e o amor com que os pais, principalmente as mães, são abençoados é um dom divino que enche os espectadores com reverência, mesmo em muitas casas simples. Mas precisamos apenas observar quantos pais afetuosos criam filhos tolos, tendo certeza de que precisam de algo mais. Existem caminhos determinados, nem sempre os velhos caminhos, mas novos, que vão se abrindo passo a passo à medida que avançamos. O trabalho da mãe que se propõe a compreender seu trabalho não aumenta, mas é infinitamente aliviado. E quanto a vida tornar-se pesada com o pensamento dessas coisas, uma vez que as tornamos nossas e agirmos sobre elas tão naturalmente quanto com base em tal conhecimento científico também, óbvio, como se você soltar uma xícara, ela cairá. Um pouco de pensamento meticuloso e um esforço inicial e tudo se tornará mais fácil. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Qual é o maior objetivo da educação? 2. Como os pais estão preocupados com os defeitos de suas qualidades em seus filhos? 3. Dê alguns exemplos de casos de crianças assim, defeituosas. 4. Indique o tratamento especial em cada caso. 5. Mostre que as doenças morais precisam de atenção imediata. 6. Mostrar que um costume supera o outro é um evangelho para os pais. 7. De que forma há um registro material dos esforços educacionais? 8. Prove que o amor materno não é suficiente para educar os filhos.